O Memphis Depay tá fora da estreia na Copa do Brasil diante do Novo Horizontino. E como é que esse time vai jogar? Bora falar dos reforços do Timão. Acho que é um bastidor importante. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Ele conhece. O Dorival é o seguinte, ele sabe exatamente como a banda toca. Ele sabe exatamente onde ele está. Ele sabe exatamente que a pressão que ele vai sofrer, a resposta que ele precisa dar e o que ele precisa fazer no time. O Dorival não é bobo. Ele estava acompanhando o Corinthians. Ele elogiou muito o trabalho do Ramon. O Dorival é muito fidalgo, né? Ele é muito elegante, né? Então ele sabe que ele defende muito a classe dos técnicos, né? Ele sabe que o Dorival, que o Ramon fez um trabalho interessante em alguns momentos e tudo mais, mas ele também não é bobo no seguinte sentido. Ele sabe que ele está chegando por conta de uma instabilidade. E ele precisa resolver essa instabilidade. Tomar 33 gols em 29 jogos na temporada é algo que ele precisa sanar urgentemente. Ele não falou em peças, tá? Embora tenha algumas mudanças no time que eu já vou falar para vocês. Mas ele disse, por exemplo, que o time precisa ser mais compactado. Ou seja, os espaços precisam ser menores. Essa é uma primeira medida que ele provavelmente buscou nos treinamentos para que os setores se aproximem. Isso significa o quê? Primeiro, você vai ter que correr muito, competir e encurtar espaço para que o adversário não se crie. O Dorival é um cara muito versátil. Acho que isso é importante. Ele foi muito questionado ao longo da entrevista sobre de que maneira o time vai jogar de forma reativa, vai jogar tendo a bola, qual o esquema tático. E o Dorival foi repassando a carreira dele durante toda a entrevista, dizendo assim, gente, eu já joguei de todas as formas possíveis. Depende do time que eu encontrava. Em alguns, até o início de 2012, 2013, né, ele começa a carreira em 2002 como técnico. Eu chegava no início de temporada, eu montava muitas vezes um elenco, né, eu participava de remontagens de elencos. Depois disso, eu comecei a pegar times em meio de temporada e eu tinha que lidar com aquilo que eu tinha, que é o caso agora. Ele chegou agora. Por exemplo, ele sempre gostou de jogar com pontas. Ele jogava no São Paulo dessa maneira, por exemplo. Na seleção brasileira, ele tinha muitos pontas. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians tem jogadores que fazem beirada, mas não são pontas. E ele falou, eu preciso lidar com o que eu tenho. E eu preciso entender de que maneira eu posso jogar com aquilo que eu tenho. E o Dorival sempre fez isso. No Ceará, no Inter, no Santos, no Vasco, no Atlético Mineiro, em todos os times que ele passou. E o Dorival passou por 13 dos times que hoje estão na Série A. Então ele tem, além da seleção brasileira, então o Dorival tem uma rodagem, uma versatilidade que lhe permite, com a experiência, chegar no elenco do Corinthians e dizer, bom, o que eu tenho é isso, então eu vou ter que corrigir isso. E a primeira medida, ele deixou muito claro, é a parte da defesa. É parar de tomar gol. É competir do meio para trás para se reorganizando aos poucos. E claro que a questão meio para frente, ela foi abordada. Com o Memphis Depay, por exemplo, né, ele que lidou no começo da carreira com o Neymar e hoje ele lida com o Memphis, né, que também é uma celebridade, uma estrela e tudo mais. O Dorival sabe lidar com esse tipo de atleta, tá? Sabe lidar com esse tipo de atleta, sabe usar bem a base. Ele defendeu essa bandeira, ele disse assim, ó, pode ser que exista algum técnico que use mais a base do que eu, pode ser, porque eu gosto de usar demais. Então, ele teve uma questão, né, poxa, o Guinegão, o Kaique, o Bahia e tal, ele vai olhar. Podem ter certeza que ele vai olhar para a base. E se tiver possibilidade de colocar, ele vai colocar no time. Do meio para frente, a questão Rodrigo Garro também foi uma pergunta, né? Porque assim, me parece muito claro também que o Ramon, ele se desorganiza quando sai o Garro, depois da reta final do ano passado. O Coronado joga alguns jogos do Paulista e tal, mas depois machuca. O Thales Magno é também utilizado em alguns momentos, depois o Romero, né, com o Memphis voltando e tal, funciona ali naquele recorte da reta final do Paulista e tudo mais, mas foi um momento ali em que ele não teve os dois, né, nem o Garro nem o Coronado, e não funcionou o sistema que o Ramon estava tentando encontrar, e aí ele tentou o Bidon, não deu certo também, e aí ele se desorganizou. O Dorival foi questionado sobre o losango, que foi o que deu muito certo no ano passado. Ranieri abrindo o losango na ponta de baixo, Martínez, Carrilho e Garro na ponta desse losango, num 4-4-2 com o Memphis e o Yuri. Esse foi o modelo tático que mais bem funcionou no time do Ramon. Quando o Ramon teve que mudar muitas vezes, ele só tomou fumo.
sejam os 3 zagueiros lá em Guayaquil, na pré-Libertadores desse ano, seja com Igor Coronado e Rodrigo Garro ao mesmo tempo diante do Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, em que o Corinthians foi totalmente dominado. Então, assim, em alguns momentos, quando ele não teve uma dessas peças, ele teve dificuldades, o que é natural também. Você define um time, o Corinthians tem um time muito bom, mas quando vai para as peças, muitas vezes deixa a desejar. E aí, gente, eu já vou para a escalação, porque a resposta está aqui. A escalação, a prévia da escalação do Corinthians para o Novo Horizontino, tem o losango com Igor Coronado na ponta desse losango. E numa resposta, o Dorival fala o seguinte, a gente vai buscar esse nome aqui dentro, e de um jogador que também está buscando esse espaço, essa oportunidade. Então me parece muito claro que se a questão física ajudar, que eu acho que esse é o principal problema do Coronado, ele não consegue ter uma sequência, mas se a questão física colaborar, o Dorival vai encostar no Coronado e vai dizer assim, meu filho, essa chance é tua. Por quê? Porque o Bidon não é esse cara. Colocar mais um volante ali, sei lá, um Alex Santana, um Charles, um quarto volante ali, também não é a solução. Colocar o Memphis por dentro não é a solução, o Memphis tem que jogar colado no ataque. Essa função é do Coronado. O Dorival disse que adora usar o losango, jogou a vida inteira com o losango. O losango foi o que deu certo com o Ramon, que é Ranieri, Martínez, porque Martínez tem intensidade, tem competitividade, tem marcação e também chega bem à frente. Carrilho, que é um dos principais jogadores do time, e Coronado. É esse o time, com o Memphis e o Yuri. Reforços no Corinthians. O Dorival Júnior na coletiva, ele disse que não pediu reforços ainda. Chegou agora também, né? Mas ele tem conversado sobre reforços, né? Mas os reforços, como eu já tinha dito para você, ele realmente não chegou com uma lista pedindo, isso não existe. Eu expliquei isso bem para vocês. O que eu tenho comentado com vocês é que o Fabinho, apresentou uma lista de reforços e o Dorival tá de olho ali, aprovando e desaprovando nomes, enfim, alinhando com o Fabinho quem serão os reforços do Corinthians para o meio da temporada. Ontem eu trouxe com exclusividade que o goleiro é uma das posições, e é mesmo, tá? O Corinthians quer um goleiro experiente, o Corinthians quer um zagueiro, quer meio, quer atacante. Mas a prioridade, tá? E aí vem da parte do Dorival pela primeira vez, é meia e atacantes. Se for para trazer grandes jogadores, tá? Que a prioridade, para se gastar bastante, seja com salário ou até com direitos econômicos, que seja na posição de meia atacante e atacante, tá? É uma prioridade do elenco. Às vezes as pessoas falam, mas por que o Dorival não fala isso na coletiva? Isso é muito simples de você discernir. Se ele falar isso na entrevista coletiva, ele pode se queimar com o elenco, porque vamos supor que ele fala assim, ó, precisamos de um lateral direito. Imagina o Mateuzinho como vai ficar. Precisamos de um zagueiro urgente. Imagina o Dorival falando isso numa coletiva. Imagina se ele não vai se queimar com os zagueiros. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria para entender que ele não vai falar sobre isso em entrevista coletiva, tá? Mas a prioridade vão ser meias e atacantes. E depois, pensar nos outros reforços, zagueiros, laterais, volantes e até goleiro, como eu já citei ontem aqui para vocês, tá? Inclusive, tá? Eu tô falando de prioridade de medalhão, tá? Meia e atacantes é prioridade para ter ali na frente grandes jogadores, tá bom? Que é aquela promessa do Fabinho, de 3 grandes reforços para o meio do ano. E ele quer priorizar, para essa função, para esse momento, para esse gasto, com grandes reforços, o ataque, o meio-campo e o ataque. É claro que existe a vontade do Fabinho Soldado também de trazer um zagueirão aí renomado, para ser titular do Corinthians, tá certo? Fala, fiel. Hoje é dia de estreia. Dorival Júnior comanda o Corinthians pela primeira vez na partida contra o Novo Horizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil. Vamos conferir as expectativas para esse novo capítulo. Após a goleada sofrida diante do Flamengo no último domingo, o Corinthians vira a chave para a Copa do Brasil. Dorival Júnior, recém-contratado, estreia no comando técnico da equipe nesta quarta-feira, dia 30 de abril, às 9h30, no estádio Jorge Ismael, em Novo Horizonte. Para o confronto, o treinador não poderá contratar o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Memphis Depay, ambos por questões físicas, além do meia Rodrigo Garro, que segue em recuperação de uma tendinoplastia patelar no joelho direito. A estreia de Dorival Júnior marca o início de um novo ciclo no Corinthians. A Copa do Brasil é uma competição de grande importância e um bom resultado pode ser fundamental para dar confiança ao elenco e à torcida.
E aí, fiel, quais são as expectativas para a estreia de Dorival Júnior? Acreditam que o Timão sairá com a vitória hoje? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais novidades do nosso Corinthians. E vai, Corinthians!